Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 797, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto, imunização racional, 797, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Vão ser ferozes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética, que é mal puro, que é o puro mal. E os quadrúpedes e os bípedes também são ferozes, porque virou bicho, virou fera. E todos estão no baixo espiritismo, e por isso, filhos da terra, filhos de Exus, vão pegar no garfo para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A fase do pensamento terminou em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. É por isso que está essa onda de crime no mundo inteiro. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformações. E tudo que o pensamento fez, e a imaginação, está a caminho da falência. Tudo falindo naturalmente. Tudo que o pensamento fez. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E muitos terremotos e muitos vulcões em erupções, botando lavas para fora. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência. Tudo falindo naturalmente. Tudo que o pensamento e a imaginação fez. E o mundo está cheio de acidentes naturais da natureza. Furacão, tufão, tornado, frio de matar, calor de matar, furacão. Mudou a natureza e ninguém sentiu as mudanças da natureza, as mudanças das energias, por estarem vivendo artificialmente. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade com o desenvolvimento do raciocínio, para todos voltarem ao seu natural. Depois do raciocínio desenvolvido, vão ser corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos no terceiro milênio.
a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido e pronto para voltar ao seu estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada aí, na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela cultura racional, ela está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para depois que todos estiverem com raciocínio desenvolvido, voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas catastróficas. Ninguém tem sossego no mundo, ninguém tem paz, porque estão entrando em casas de famílias para roubarem tudo que puderem. Então, com o pensamento enfraquecido, estão com o pensamento enfraquecido, com o pensamento fraco, e fazem tudo isso, roubam, assaltam, matam, porque o pensamento está enfraquecido. Está mesmo, a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Os que estão com os livros nas mãos estão salvos, porque estão sendo guiados pela natureza, guardados pela natureza, amparados pela natureza, e com raciocínio desenvolvido para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. E por isso existe encontro de trens, encontro de ônibus, matando muita gente, porque o pensamento não avisa o que vai acontecer. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Vem a natureza preparando todos, desenvolvendo o raciocínio de todos, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E a vida é a vida dos desastres, é desastre de todos os lados, de todos os cantos, de todas as maneiras. A causa disso tudo é porque o pensador perdeu o direito de viver. Acabou a fase do pensamento em 1935 e todos perderam o direito de viver. E é por isso que está se dando todos esses males. A natureza mudou de fase e mudou seu comportamento, mas não sentiram as mudanças por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, por a natureza ser de transformações. E as guerras não cessam, estão sempre em guerras. Há milhões de milênios que a natureza vem querendo aperfeiçoar o mundo com a cultura racional, desenvolvendo o raciocínio de todos. Depois do raciocínio pronto, desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos,
onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade, para que depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Hoje o mundo passa pela história pior da sua existência, porque a matança no mundo inteiro está muito grande, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está essa matança de gente no mundo inteiro, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Está essa matança no mundo inteiro. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade. Depois do raciocínio pronto, completamente desenvolvido, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E o mundo passa por fases de terrorismo. O terrorismo está em todo lugar do mundo, está em todos os estados, todas as nações do mundo. Estamos passando pela fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, mas tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o terrorismo está em todas as nações do mundo. As matanças é muito grande no mundo inteiro. A mortandade é muito grande no mundo inteiro. As guerras não cessam porque terminou a fase do pensamento e todos os pensadores perderam o direito de viver. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto na vida dos pensadores. Tudo era muito certinho. E tudo que o pensamento fez está a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E há milhões de milênios que vem a natureza desenvolvendo o raciocínio de todos, para que todos, depois do raciocínio desenvolvido, esteja pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Mas, no mundo do verdadeiro Deus, tudo é puro, limpo e perfeito. Não é igual aqui, que são mortais e estão expostos a todas as doenças. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência. Tudo falindo, tudo que o pensamento fez. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria tanto desacerto
na vida dos pensadores. A cultura racional é de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Na discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, se transformam de uma classe para outra, e vivem todos de aparências, porque ninguém sabe o que quer da vida, porque vivem todos aparentando aquilo que não é. Há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando para desenvolver o raciocínio das pessoas. E aqueles que estavam com o raciocínio desenvolvido está pronto para voltar ao seu estado natural. E o estado natural de todos é ser um corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas ainda assim mesmo, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todos vão ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Esse é que é o verdadeiro estado natural de todos, de toda a humanidade. Mas para isso tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Há milhões de milênios que a natureza vem desenvolvendo o raciocínio da humanidade, e quando estiverem com o raciocínio pronto, completamente desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, mas tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar para a vida do animal irracional. Vão ser ferozes, porque são feitos pela energia pior que existe, a energia magnética, que é mal puro, que é o puro mal. E os quadrúpedes e os bípedes também são ferozes, porque virou bicho, vira fera, e todos estão no baixo espiritismo, e por isso, filhos da terra, é filho de Exus. Vão pegar no garfo para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é, mas a matéria nada é. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A continuação dessas mensagens se encontra no 798, volume do Histórico.